Shalom, shalom, galerinha do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Urso Judeu quem fala. Bem, hoje se inicia a parte do canal onde eu vou me dedicar a conteúdos religiosos e também debate teológico e interreligioso. E como melhor iniciar esse tema, esse conteúdo, do que realmente contando um pouco sobre a minha história. Como que eu conheci o judaísmo. Isso é algo que muitos me perguntam, até mesmo aqueles que nem são próximos a mim. E eu vou gravar esse vídeo justamente dedicado principalmente a essas pessoas e a sanar esse tipo de curiosidade e de dúvida que são das mentes alheias. De antemão, já peço que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Vai ajudar bastante o canal. E também informo que meu objetivo não é denegrir a imagem de ninguém, nem tampouco falar mal de religião A ou religião B, certo? Apenas vou contar uma experiência pessoal minha para vocês. Nasci em um lar evangélico, certo? Meus pais e minha família, em grande parte, são formados por pessoas evangélicas. Então, desde pequeno, fui criado na igreja, sempre gostei muito de ler a Bíblia. Já no ensino médio, onde foi criado grupos pequenos de debates religiosos, onde a gente se reunia com os amigos, e muitos desses amigos eram espíritas, católicos, ateus, e até mesmo evangélicos também de outras denominações. Então a gente se sentava e começava a dialogar, a debater, a brincar também. E sempre fui muito de debater, de ler Bíblia, certo, gente? Isso é algo que já era natural de mim. Sempre debatendo nas redes sociais também. Entrava em grupos religiosos só para ficar conversando e debatendo com o pessoal. Então, até aí nada demais, ok? Porém, com o tempo começou a surgir algumas dúvidas, algumas questões que realmente eu dava importância, como trindade, diabo, demônios, inferno. Então essas ideias, elas para muitos pode ser que não seja contraditório, mas para mim começou a ser contraditório a fé cristã. Eu ficava procurando respostas para certas dúvidas que apareciam. Minha linha de frente sempre foi primeiramente meu pai. Meu pai era presbítero e também formado em seminários teológicos, então quem melhor para me instruir do que meu próprio pai? Então procurava ele para sentar com ele e conversar. Pai, como é isso aqui? Aí ele falava, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí pegava a Bíblia e mostrava. E também pesquisava na internet, me utilizava do YouTube também, procurando vídeos a respeito. Mas eu notei que as respostas eram muito superficiais e também desconexas. Enquanto um falava, respondia essa mesma questão de uma forma, outro já respondia de outra e não tinha nada a ver. E às vezes até mesmo fugia do tema, respondendo uma coisa que nem era a pergunta. Eu comecei a ficar realmente com a fé abalada, porque aquelas dúvidas que para muitos pode ser que não seja nada, mas para mim era tudo. Então, dessa forma, passou um tempo ainda, eu acreditando em Deus, lendo a Bíblia, e também com essas dúvidas, né? Porque as dúvidas sempre ficaram e não conseguiam ser respondidas. Mas ainda não foi o ponto final para eu sair do cristianismo. Teve alguns problemas familiares que realmente, misturado com isso, aí me levou a me abdicar da fé. E eu desacreditei na Bíblia, comecei a acreditar no Deus deísta, que é justamente a parte filosófica, onde diz que Deus não intervém na criação, por mais que a pessoa ore. Então, eu comecei a acreditar nessa ideia filosófica deísta. Foi o que eu tinha naquele momento, então eu me agarrei. Tinha coisas que eu concordava naquele momento, então eu me agarrei aquilo, né? Como uma fonte de força. E, com o tempo, do nada, isso eu posso garantir a vocês, porque meu irmão também é evangélico, e dessa forma ele do nada começou a colocar músicas hebraicas no som, para tocar. Aí ligou a TV e colocou no som, né? E começou a tocar e passava aqueles vídeos com cenas de Israel, a letra hebraica, a letra da canção, coisa linda e maravilhosa. E ele colocava tantas vezes algumas músicas que eu ficava até brincando. Eu criava outras palavras, encaixava na melodia e ficava brincando com ele, zombando um pouquinho. Mas acabou que ficou repetindo tanto essas músicas que acabei pegando gosto e, de certa forma, plantou uma sementezinha no meu coração. E até o momento eu não sabia nada do judaísmo, nem
não conhecia nenhum judeu também na época, até mesmo tinha um certo preconceito, digamos assim, aos judeus, porque na minha visão cristã, eles eram um povo que tinha rejeitado o Messias, o Messias tinha vindo para eles, e eles rejeitaram e crucificaram o Messias. E também eram teimosos devido a isso. Então eu tinha esse certo preconceito em relação ao povo judeu. E com o tempo, realmente eu posso garantir que isso foi por água abaixo, viu, gente? Mas naquele momento eu ainda tinha esse certo preconceito. E aí, ouvindo aquelas músicas hebraicas, eu fiquei, poxa, curioso, né? O povo de Israel, tantos povos vieram combatendo o povo de Israel, o povo judeu. E esses povos exilavam, matavam, massacravam, dominavam o território de Israel e o povo judeu. E mesmo assim, diante de tudo isso, esses povos dominadores, com o tempo, foram destruídos. Israel permaneceu durante os séculos, até os dias de hoje. Graças a Deus por isso. Então comecei a pesquisar no YouTube vídeos de rabinos e judeus. Comecei a pesquisar sobre o tema, né? Judaísmo, judeus. E comecei a ver que eles davam respostas muito coerentes. Até mesmo me encantava, porque eles se utilizavam muito dos ensinamentos dos antigos, dos sábios que foram maiores que eles, e também das escrituras no idioma original, que é o hebraico. E o que me deixava realmente mais atônito, né? Porque as respostas que eles davam, muitas vezes, estava naquela passagem da escritura que eu já tinha visto, mas porque estava no original, estava diferente da tradução da gente. Então, justamente porque a tradução estava mais para um ponto de vista que para o outro. Os judeus começaram a responder as perguntas e as dúvidas que eu tinha na época de cristianismo, que o próprio cristianismo não conseguia responder. Então eu fiquei encantado com aquilo e comecei a me empolgar realmente com o judaísmo e queria conhecer algum judeu para dialogar pessoalmente e até mesmo aprender um pouco como que era ser judeu, as práticas judaicas. E nisso, assistindo um vídeo de rabinos, acabei achando um rabino que é muito conhecido no YouTube. E conversei com ele por e-mail. Consegui achar o e-mail dele, conversei, mandei mensagem para ele. E ele respondeu no mesmo dia. E no mesmo dia, um líder da comunidade próxima aqui entrou em contato comigo pelo WhatsApp e me ligou, começou a conversar comigo, fazer algumas perguntas, né, de praxe, para saber minhas intenções e até mesmo conhecer um pouco. A gente passou uns 40 minutos em ligação, só para ter ideia. Foi uma conversa muito empolgante, gostei muito também de falar com ele. E nisso fui aprovado e fui conduzido a uma sinagoga, uma comunidade judaica próxima daqui de casa. Gostei muito da experiência, participei dos shabates. Para quem não sabe, os judeus guardam os sábados, então o shabat é um dia santificado ao Eterno, onde a gente se abdica totalmente dos trabalhos seculares e se dedica a santificar o dia ao Eterno, a Deus. Então, comecei a participar dos shabates na sinagoga, comecei a participar do grupo no WhatsApp. As pessoas dessa comunidade gostaram muito de mim, eu também gostei muito delas. E contribuição, a gente ajudava também, se juntava para construir o terreno para a sinagoga, fazer reformas e assim por diante. E foi muito proveitoso, muito bom. E foi dessa forma que eu realmente comecei a ter o contato pessoalmente com judeus. Até então não sabia de nada, mas aí quando eu tive esse contato, eu me senti já uma família. Eu fui abraçado e aí comecei a sentar com eles para conversar. E eles me respondiam cordialmente e realmente sanou aquelas dúvidas que eu tinha dentro do meu íntimo. E aquela fé que eu havia perdido, ela se transformou em algo mais profundo e mais embasada. Então, de certa forma, eu mudei com isso, meu ponto de vista sobre vários aspectos das escrituras sagradas mudaram com isso também. E hoje em dia eu sigo o judaísmo, busco com rabinos, assisto aulas no YouTube de rabinos, vídeos também, leio muitos livros também judaicos, tem ali a livraria Sefer na internet, a livraria Safra, então me utilizo muito desses sites, também mantenho contato com esses grupos judeus e a gente fica dialogando, conversando, certo? O judaísmo, gente, ele não é uma religião apenas, onde você chega
levantou a mão e, você é judeu agora, se converteu, aceitou o judaísmo. Não, não é isso. Na verdade, o judaísmo ele é diferente das religiões porque ele não tem o proselitismo, que é justamente aquela ideia de que você tem que ser judeu para ser salvo. Não, isso não existe no judaísmo. Isso existe no cristianismo, onde você tem que ser cristão para ser salvo. Tem que aceitar Cristo para ter acesso à vida no céu, certo? Essa é a ideia cristã. No judaísmo, não, definitivamente. No Talmud, ele fala logo o seguinte: quem é judeu? Existe essa pergunta. O Talmud, para quem não sabe, é a parte oral da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Então, no Talmud, ele cita: quem é judeu? A resposta é: aquele que é nascido de mãe judia. Então, todo aquele que é nascido de mãe judia, ele é judeu. Independente se ele não é religioso, se não for mais dedicado à religião, nem tampouco a assuntos que envolvam Deus, mas ele continua sendo judeu, porque pertence, pela linhagem de sangue, ao povo judeu. Porém, também existe a conversão ortodoxa, onde você que não é judeu, não tem nenhum traço judeu, se você realmente quiser ser judeu, tiver essa vontade verdadeira de ser judeu, participar do povo santo, de seguir os mandamentos, aprender a ritualística judaica, a como que é o dia a dia de um judeu, guardar Shabat, para quem é do sexo masculino se circuncidar, então você vai ter que passar pela conversão ortodoxa, onde é todo o percurso muito longo, não é só aceitar, certo? É um percurso muito longo, preparatório, para você se tornar um verdadeiro judeu. Sim, ao final você se convertendo, porque quando você se converte, você não está se convertendo a uma religião apenas. Você está se convertendo ao povo judeu. Você ganha nacionalidade israelita. Então você vai se tornar um judeu. Para vocês verem a realidade, o grau de realidade e também da responsabilidade desse ato. Bem, foi assim que eu conheci o judaísmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei mais conteúdos. Se vocês quiserem que eu aborde depois temas específicos, vocês podem colocar nos comentários, que eu vou responder o mais breve possível e também tentar trazer esses conteúdos para vocês. Obrigado a todos, deixem um like no vídeo e até a próxima, galerinha.